vários textos legais. Então eu vou explicar para vocês aqui, ó. Quem está no lucro real tem que obedecer qual legislação? Lei 6.404/76, com as suas alterações. O CPC completo, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis Completos, e as normas contábeis editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Fechado? Lucro presumido. Você vai pegar também a Lei 6.404 de 1976. Você vai pegar o CPC das PMS. Não sei se vocês teve a oportunidade de pegar esse livro lá no Conselho Regional de Contabilidade. Ele trata da resolução 1255, que eu já falei na minha palestra inicial de manhã, que é a NBCT 19.41. Tá? Ela foi renomeada, viu? Então, esse aqui também tem que aplicar. Aqui, inclusive o Robson aqui, ele me ligou. Otávio, eu quero registrar um intangível. Como é que eu registro um intangível na minha empresa? Ele queria registrar o fundo do comércio, porque o cliente dele vendeu e não tinha esse registro. Então, a adoção das normas das IFRS, que são normas e padrões internacionais de contabilidade, tá? Então, tá aqui dentro. Não foi? Falei para você, Robson, primeiro, vai lá no CPC, abre a seção de intangível, é a 19, né? Seção 19. Abre a seção 19 do intangível. Isso atende a sua empresa? Não. Você está muito, vamos dizer assim, está muito perfeito para mim. Eu vou para as PMEs, minha empresa do Simples Nacional. Você vai aplicar o quê? É isso aqui, ó, a resolução 1255. Ah, não, Otávio, não é essa nem não. A minha empresa está no Simples. O que você vai adotar? Resolução 1418, que é a ITG 1000. Tá certo? Que é uma contabilidade mais simplificada. Tá certo? Aí o que vai acontecer aqui? Então, o lucro presumido, olha aqui, Lei 6.404, CPC das PMS, Resolução 1255 de 2009, Resolução 1285 de 2010, a Resolução do Conselho Federal 1330 de 2011. Essa última resolução aqui, ela que veio dar um formato nas demonstrações contábeis. Tá certo? Bom, Otávio, a minha empresa é do Simples Nacional. Que normativa que eu vou aplicar? A Resolução 1330 de 2011, que trata das demonstrações contábeis, e a Resolução 1418, que é a ITG 1000. Aí, o Aderocírio aqui do sindicato está fazendo a contabilidade do nosso sindicato. Qual a normativa que vai aplicar? Para entidades sem fins lucrativos, a Resolução 1409 de 2012. E já saiu, essa semana, a Resolução 1427, que trata das entidades desportivas, especificamente das empresas de futebol, tá? Entidades de futebol, ligadas ao esporte, principalmente ao futebol. E a Resolução 1427 já saiu. Então, o Conselho Federal, à medida que nós estamos caminhando, ele está editando normativas para cada segmento econômico do nosso país. Tá? Então, é isso daqui. Isso aqui não precisa de copiar, não. Você vai ter os slides, você pode baixar no site aí do sindicato. Compreendido aí? Legal, sem nenhuma dúvida? Aí, vamos lá. Eu nunca fiz contabilidade. Como é que eu vou fazer minha contabilidade agora? Aí você vai lá na empresa, lá no banheiro, como se diz Everaldo. Lá no banheiro. Está toda essa documentação aqui de 10, 20 anos, 5 anos para trás. Vai pegar isso daqui e vai levar para o seu escritório. Aí você vai ficar desse jeito, né? Mas contador, gente, é como diz, né? O Everaldo fala que ninguém dá responsabilidade para quem não tem competência. Aí você vai pegar isso daqui, vai organizar tudo isso daqui. Ah, isso aqui é ativo imobilizado, isso aqui é compra do ano tal, isso aqui é as vendas do ano tal, tal. Põe separadinho nas pastinhas lá, aí você vai começar a fazer o seu trabalho, né? Aí você vai fazer um levantamento patrimonial. Aí você vai lá. O que eu preciso para mim fazer o levantamento patrimonial? Saldos bancários.
Eu preciso saber o saldo de caixa, preciso saber o estoque, duplicados a receber, imobilizado, o intangível, estava conversando aí, ó, né? O fundo de estoque e tal, cálculo de depreciação, apuração de imposto trabalhista, apuração previdenciária, apuração tributária, fornecedores, parcelamentos tributários, empréstimos e financiamento, capital social, né? E aí ficou isso aqui, ó, lucros ou prejuízo. Porque isso aqui vai ser o fiel da balança nossa, né? Que vai ser o nosso fiel da balança. Aí eu trouxe para vocês o seguinte: aonde eu vou conseguir saldo bancário? Aonde? São os extratos, correto? Aonde eu vou conseguir o saldo de caixa? Você não coloca o saldo de caixa lá na declaração do Simples Nacional? Ou aquilo lá é mera informação sua? Hã? Ou é chute? Hã? Tá certo? Você pode ter isso em arquivos, né? Lá, tudo registrado, se você faz. Onde é que eu consigo o estoque? Eu não faço livro de registro de inventário. Eu tenho o valor do estoque, né? Duplicados a receber. Eu posso ter o livro de registro duplicata. O livro de registro duplicata não é um livro auxiliar, né? Eu posso também ir no banco também verificar todos esses procedimentos, né? Então vamos ver um por um. Imobilizado, nota fiscal de aquisição desse imobilizado. Eu preciso de ter, né? Quando eu compro e quando eu vendo. E eu tenho que tirar nota também do imobilizado quando eu vendo, viu? Tá? O intangível, software, fundo de comércio, marcas e patentes. Por exemplo, seu cliente foi lá e registrou uma marca da empresa dele, o nome de fantasia da sua empresa. Você tem um custo atribuído àquela marca. Então você pode buscar essa informação. É um custo histórico, né? Depreciações. No caso de fazer as depreciações, nós temos que verificar as notas fiscais de aquisição e as taxas de depreciação de cada bem. Não determinou pela ITG 1000 que é um método linear, que é o mais simplificado. Obrigações trabalhistas. Vou lá ver a folha de pagamento, né? De dezembro, que vai pagar lá em janeiro, né? O FGTS, férias a pagar. As obrigações previdenciárias, INSS, GPS. Tributárias, Simples Nacional, imposto retido, diferencial de alíquota. Os fornecedores, que seriam as compras, né? Que seriam os saldos. Porque esse levantamento nós vamos fazer ele em 31 de dezembro de 2012. Que nós vamos iniciar a nossa contabilidade em 2013, né? Certo? Os parcelamentos, refis, Simples Nacional e outros, os empréstimos que você tem contraídos junto às instituições financeiras, o capital social você consegue buscar lá onde? No contrato social. Vocês estão vendo que vocês conseguem buscar todas essas informações? E de novo, ó, isso aqui é o fiel da balança. O ativo menos o passivo vai me dar uma situação líquida, correto? Bom, aí eu fiz o levantamento e eu consegui montar o meu ativo. Eu achei caixa 5.000, banco 15, estoque 100, duplicados a receber 50, móveis utensílio 10.000, veículo. Eu estou colocando aqui porque essa empresa tem 5 anos e depreciou 10% para a gente fechar aqui aos 15, tá? Porque o veículo ele só tem 1 ano. Então, ele chegou aqui no veículo, que é 50.000 vezes 20% dá 10. 50% de 10, que é os móveis e utensílios, que eu estou aplicando uma taxa de 10 vezes 5 anos, dá 50%, me dá uma taxa de depreciação acumulada de 15.000. Mas, tá, por que você faz isso? Porque se eu for vender o bem e a empresa é do Simples Nacional, ela apura o quê? Ganho de capital. Sabe quanto que a Receita quer? 15%. Por isso que eu tenho que ter a depreciação do ativo imobilizado das minhas empresas, inclusive do Simples Nacional. Tá? Alguma pergunta? Então vamos lá. Aí eu passei para o passivo. Eu fui lá, montei, salários a pagar 10.000, INSS recolher 5, Simples Nacional recolher 10, fornecedores 45, parcelamentos, por exemplo, refis 15.000, estou devendo o banco 55 capital. E aí, o que eu faço? Fiz a medida lá e tal, sobrou 35 para me equilibrar o ativo mais o passivo, né? E a gente vai falar sobre por que
desses 35 aqui, né? O que você pode fazer com ele? Aí vamos lá. Os lucros ou prejuízos no balanço de abertura. Diz a legislação lá. Os lucros apurados de acordo com essa metodologia não poderá ser distribuído para os sócios e sim incorporado ao capital social. Base legal. Lei 9.249 de 1995 diz o seguinte, seu artigo 10º. Os lucros e dividendos ou dividendos calculados com base nos resultados. Eu apurei com base em resultado? Não. Então eu não posso distribuir esse lucro. Tá certo? A base legal está aí. Então vamos lá de novo, ó. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com lucro real presumido ou arbitrário, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário da pessoa física. Só que eu não apurei em base de resultado, gente. Eu apurei naquela metodologia. E base de resultado é receita menos despesa, se apurou o lucro. Tá certo? Os prejuízos, diferença apurada, também não poderá ser compensado no caso de você vier fazer sua escrituração pelo lucro real. Se você vier a ser tributado, tá? Tendo em vista que se tratar um prejuízo meramente contábil, né? Ele não foi apurado também em base de resultados. Tá certo? Aí vamos fazer os lançamentos contábeis. Como que eu vou fazer os lançamentos contábeis lá no meu plano de contas? Nós temos duas alternativas para isso. Uma partida simples e outra partida dobrada, tá certo? Os lançamentos contábeis do balanço de abertura deverá ser escriturado por partidas dobradas ou simples. Então, vou para a partida dobrada. Aí eu vou entrar em janeiro. Eu apurei em 31 de dezembro de 2012 aqueles levantamentos que eu fiz. E agora eu vou iniciar minha contabilidade em janeiro de 2013. Dia 2 ou dia 1º de janeiro de 2013, né? E quem quiser também pode começar em 2012, né? Partida dobrada. Eu vou fazer um débito na conta de caixa e um crédito lá no balanço de abertura. Uma conta transitória, correto? Eu vou para o passivo, né? Eu vou fazer débito de balanço de abertura, crédito simples a recolher, né? Só um exemplo aqui para você. O final desse balanço meu aqui, ó, ele vai fechar. Corretinho, tá certo? Não vai ter diferença nenhuma, tá legal? Sim. Tudo terminando, tem uns 3 slides. Só lembrar que se vocês fizeram dentro do exercício, dentro do ano, 1º de janeiro, isso vai influir para o futuro, que você não tem os saldos anteriores, ou precisa de saldos anteriores, de lucros à disposição da Assembleia. Por isso é bom vocês fazerem isso lá em dezembro e já puxa para janeiro, já na abertura, tá bom? Exporta, né? Então, partidas dobradas, né? Tá ok? Entendi a partida dobrada? Aí você fala, não, não quero fazer a partida dobrada, quero fazer partida simples. Então, você vai lá na conta de caixa, registra o valor da conta caixa. Vai lá no passivo e registra na conta do passivo. Tá certo? E após você ter feito esse balanço de abertura, você vai iniciar a sua escrituração contábil do exercício de 2013. Tá certo? Alguma questão? Alguma pergunta? Tem dúvidas? Sim, pois não. Eu fechei uma contabilidade em 2008, por exemplo. Aí eu passei 2009, 2010, 2011, não fiz contabilidade. Em 2013 eu quero começar de novo. Eu posso começar com outro balanço de abertura? Correto. E se eu tiver registrado já aquele livro de 2008 na JUSEG? Bom, aí você vai fazer essa contabilidade, suponha 2012, que já está fechado, né? Vamos dizer assim. Uhum. Você vai autenticar na sequência da numeração do livro. Ah, não tem aí problema. Esses exercícios que ficarem abertos, vai ficar sem contabilidade. Uhum. Tá certo? O livro diário é sequencial. Tá certo? Hã?
Não, ela vai iniciar. Bom, ela vai ter que fazer o levantamento, igual você compreendeu aqui. Você vai fazer o levantamento nessa mesma fórmula, nessa mesma metodologia de cálculo que a gente fez, e inicia a sua contabilidade. Ah, mas como é que eu vou fazer se o balanço tem que ter 2 colunas? Você não tem o balanço de abertura? Ele que vai compor aquela coluna anterior. E a sua coluna após você fazer sua escrituração, que vai ser sua... Se apurar os resultados da empresa no exercício 2012, que vai ser a outra coluna. Tá certo? Então vamos lá. Mais alguma pergunta aí? Não, 31 de dezembro o levantamento. Aí você já... Agora o Everaldo está dando a sugestão que você faça no nosso programa em 31 de dezembro para você exportar para janeiro. Para janeiro você já inicia. E aí já no final do ano que você já vão fechar, já vai sair as 2 colunas. Entenderam? Não. Você não viu? Eu fiz levantamento patrimonial, né? Só patrimônio. Tá certo? Não tem previsão legal ainda não. Não tem previsão legal. Tá? Não tem. Mas se você quiser fazer, né, dizer que a empresa ficou tantos anos sem escrituração, que nesse exercício tal foi feito o levantamento patrimonial, procedido isso aí, iniciou-se a contabilização, pode colocar, né? Aí vamos lá. Então aí as demonstrações contábeis, né? Ela foi inserida para a resolução 1418, está no item 26 e 27. Nós temos que ter demonstração de resultado do período, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa. Aqui dentro dessa resolução aqui, ela está falando que o CFC vai estimular o demonstrativo de fluxo de caixa. Qual é o meu entendimento disso daqui? Porque hoje a empresa está no Simples Nacional, quando ela sair do Simples Nacional, as empresas do lucro presumido é obrigada a fazer a demonstração de fluxo de caixa. Tá? E ele é de operações, e de financiamento e de investimentos. Tá? Temos o balanço patrimonial e as notas explicativas. Então, tudo esse arcabouço aqui compõe as nossas demonstrações contábeis. Tá certo? Aí a demonstração contábil, o que é mais importante para nós é a apresentação dos valores do período encerrado na primeira coluna e segunda coluna. São 2 colunas. Né? Agora, tanto no balanço como na DRE também. Então, o que modificou foi isso daqui. Né? E como é que fica também? Já foi falado para vocês. Vai ficar assim, ó. Certo? O exercício encerrado dezembro de 2012 aqui e o dezembro de 2011. Aí você fala assim, mas eu iniciei um levantamento patrimonial. Onde é que eu vou buscar os dados? No balanço de abertura vai compor essa coluna aqui, ó. O que você fez o balanço inicial. Aí compõe essa coluna. Tá certo? Agora a DRE não tem como se apurar isso, né? Que você não tem como fazer isso. Novamente está aqui, ó. 5% da reserva de lucros. O que significa essa reserva de lucros? Né? Depois eu vou falar para vocês. Demonstração do resultado. Também o mesmo jeito. 2 colunas. Tá? O exercício 2012 e o 2011. Tá certo? E a mesma coisa que o Everaldo falou também, ó, as demonstrações, que é outras despesas e outras receitas. Tá? Aí na Lei 6.404, no artigo 193, diz lá, do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição de reserva legal, que não excederá 20% do capital social. Vocês não lembram do exemplo do Everaldo? Eu posso distribuir 750 mil? Não. Que eu tinha que primeiro destinar para a reserva legal. Qual a finalidade da reserva legal? A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar capital social. Tá vendo? Uma normativa que nós temos que seguir. Tá?
Aí eu estou fechando aqui com vocês essa parte, e se vocês quiserem fazer alguma questão, alguma coisa, porque já tem um intervalo e eu tenho um compromisso agora, por isso que eu antecipei, porque eu falava um pouquinho, mas no final eu vou fazer o fechamento. Então, eu deixei essa frase aqui para vocês do Mahatma Gandhi. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Tá? Gente, um abraço a vocês. Tá? E muito obrigado aí por ter me ouvido aí. E eu vou pedir licença a vocês, que eu vou me retirar, que eu tenho um compromisso agora. Tá ok? Muito obrigado a vocês e tem um intervalo agora, né, Severaldo?